Bom dia, meus queridos alunos. Bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Bom, no módulo 3, nós iremos falar hoje, dar início à congruência de figuras, tá? Módulo 3. Então, vamos lá, começando aí. Congruência de figuras, né? Bem, as figuras, para que elas sejam congruentes, né? Ela tem que ter o quê? Todas as suas medidas iguais, né? Elas têm que ser correspondentes, tá? Então, quando sobrepostas, né? Ou seja, tem a mesma forma e o mesmo tamanho quando sobrepostas, tá bom? São chamadas de quê? De congruentes. Essas figuras, quando têm a mesma medidas, né? Vão ser chamadas de congruentes. Já sabemos que dois segmentos, né? Quando dois segmentos eles possuem aí a mesma medida, né? Eles são o que? Eles são congruentes, né? Exemplo aqui, nós temos aqui o segmento AB, que ele mede 2 centímetros, e o segmento BC, que também mede 2 centímetros. Como AB e BC têm medidas iguais, dizemos que esses segmentos, eles são o quê? Eles são congruentes. Então, congruência, gente, uma congruência significa uma igualdade, tá? Indicação é assim, olha, AB, né, com tracinho em cima, que indica o quê? Que é ao lado, né, que é o segmento, tá bom? Que indica o segmento, que é congruente. Esses três tracinhos aqui, olha, significa o quê? Uma congruência, tá? É congruente ABC, né? O ângulo também, nós podemos indicar um ângulo A, tá? Quando os ângulos dessas figuras, né, o ângulo A, por exemplo, ele é igual a 43,2 e o ângulo B aqui é 43,2 também, né? Como os ângulos A e B têm as mesmas medidas, nós dizemos que esses ângulos, eles são o quê? Eles são congruentes. Indicação é essa daqui, a mesma dos segmentos, né? Ângulo A, 3 tracinho, que significa congruência, ângulo B, tá bom? Então, indicamos A congruente a B. Agora, vamos definir quando dois polígonos são congruentes e quando dois polígonos são congruentes. Para que esses polígonos sejam congruentes, gente, eles têm que possuir as suas medidas iguais e os seus ângulos também iguais, tá bom? Olha, dois ou mais polígonos são congruentes quando têm os seus lados correspondentes congruentes, né? Os seus lados correspondentes, tá? E os ângulos correspondentes congruentes também. Então, para que eles sejam, né, congruentes, né, para que exista uma congruência entre essas figuras, os seus lados e os seus ângulos, eles têm que ser o quê? Iguais, tá ok? Dando continuidade aí, os polígonos aqui, um exemplo aqui, ó, do que nós estamos falando, ó. O polígono ABC, nós temos aqui o polígono ABCD, né? E o polígono que? EFGH. Tem dois lados correspondentes, tem os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes congruentes também. Vamos ver? Ó, os lados, nós temos aqui o lado AB, né? Esse aqui é correspondente a esse aqui, olha, eles são congruentes, têm a mesma medida, né? O lado BC, ó, o lado BC, né? Que esse aqui é o correspondente a ele e ele tem a mesma medida. O CD, ó, o CD, que é correspondente a GH, eles são congruentes, possuindo a mesma medida e eles serão o quê? Congruentes, né? E o ângulo AD, né? E o ângulo EG, né? São congruentes também, porque eles são correspondentes e eles possuem aí a mesma medida. Isso vai acontecer também com os ângulos. O ângulo A é congruente ao ângulo E, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse aqui, né? O ângulo B é congruente ao ângulo F, o ângulo B é congruente ao ângulo F, o ângulo C vai ser congruente ao ângulo G e o ângulo D vai ser congruente ao ângulo H, tá ok, gente? Então, para verificar a congruência de ângulos correspondentes, né? Basta o quê? Verificar a congruência dos ângulos internos correspondentes. Então, basta a gente verificar, ó, se há congruência entre eles, né? Através dos ângulos internos e também verificar os seus lados. De modo, dizemos que os polígonos são congruentes e indicamos como. Então, como que podemos indicar essa congruência desses dois polígonos? ABCD, né, é congruente, né, indicação de congruência,
é congruência EFGH, então eles dois são iguais, né? Eles possuem aí uma congruência. Dando continuidade, congruência de triângulos, né? Agora nós temos esse outro polígono, que é o quê? Um polígono de 3 lados, né? Que denominamos como triângulo. Para verificar se dois triângulos são congruentes, não é necessário conhecer a medida de todos os seus lados. Basta, gente, basta verificar a seguinte situação, olha, conforme os casos a seguir. Nós temos o caso aí de congruência. É só verificar o que? O lado, o ângulo e o lado, né? No triângulo, lado, um ângulo e um lado. Esse é um caso, né? De congruência. Quando verificamos o lado, o ângulo e o lado, né? De um triângulo. Então, o triângulo ABC e o triângulo DEF, né? Se AB, né, é congruente a DE, né? E o ângulo B é congruente ao ângulo E e os lados BC é congruente ao ângulo EF, logo, esse é um caso de congruência de quê? De lado, ângulo, lado, de LAL, tá? Então, é um caso de congruência de triângulos LAL, que é o mesmo que LAL, né? É lado, ângulo, lado, né? É um caso aí de congruência que podemos verificar, né, a congruência nesses dois triângulos aí, tá? Esse é um caso, então, lado, ângulo, lado, né? Outro caso de congruência que podemos verificar é o ângulo, lado e ângulo. Agora é o quê? É ângulo, lado, um lado apenas e um outro ângulo, né? Quando temos dois ângulos, olha, temos esse caso aí de congruência. Então, no triângulo ABC e o triângulo DEF, podemos verificar, olha, o ângulo A, que é congruente ao ângulo D, né? O lado AC, que é congruente a DF, né? E verificando a congruência também desse outro ângulo C com o ângulo F, né? Então, nesse caso aí, quando existe essa congruência, podemos ter um caso aí de quê? Ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Tá bom, gente? Então, mais um caso aí de congruência entre triângulos. Outro caso de congruência é o que? O lado, lado e lado, né? Verificar o que? Os três lados desse triângulo, né? Se dois triângulos têm os três lados correspondentes congruentes, esses triângulos eles vão ser congruentes, tá? Então, olha, quando o lado AB for congruente ao lado DE, né, que tem uma correspondência, eles são correspondentes. Quando o lado BC for congruente ao lado EF e quando o lado AC for congruente ao lado DF, tá bom? Então, nós temos o caso de congruência de quê? Lado, lado e lado, né? Que é dado por LLL, tá bom? Então, vai ocorrer aí uma congruência. Caso de congruência de lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Então, o que vem a dizer isso? Quando a gente tem um ângulo oposto, né, ao lado que é congruente, veja bem aqui, então nós vamos ter uma bolinha aqui embaixo, ó. Considere os triângulos ABC, triângulo ABC e DEF, né? Se ó, BC, né, BC é congruente a EF, né? E o ângulo BE é congruente a AD, tá? A AD aqui também, olha, tá? Então, os triângulos, eles vão ser o quê? Congruentes, tá? Então, ó, BC é congruente com EF, BC é congruente com EF, o ângulo B é congruente com o ângulo E, né? E o ângulo A, ele é congruente com o ângulo D. Então, vai ocorrer aí o quê? Vai ocorrer uma congruência entre esses dois triângulos, tá? Então, vai destacar que, assim como exemplificado anteriormente, não podemos afirmar que dois triângulos são congruentes observando apenas as suas medidas e os seus ângulos. Então, observando esses casos aí de congruências, tá? Dessas seguintes formas aí, nós podemos obter a congruência dos triângulos com relação aos seus lados e os seus ângulos. Tá ok, gente? Então, é matéria bem fácil, tá? Espero que todos tenham assimilados.
Qualquer dúvida eu vou estar tirando em aula as dúvidas de vocês com relação a esse assunto, tá bom? Se necessário, eu vou explicar novamente o conteúdo. Na aula ao vivo no Meet, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês e vou estar explicando novamente, tá bom? A matéria dada, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.